Fala aí, galera do canal Botafogo Digital, eu sou Carlos Albuquerque. Sextou, 28 de março. Vamos começar aí falando, antes de entrar no futebol, vamos falar do basquete, né? Que eu sei que vocês aí curtem basquete. Eu, pelo menos, adoro basquete, adoro acompanhar. Claro que o Botafogo no NBB ainda está tentando melhorar, né? Evoluir, mas é muito bom a gente acompanhar o basquete alvinegro. E amanhã, sábado, é dia de clássico carioca, Botafogo enfrentando o Flamengo, né? Uma equipe aí sempre muito difícil de bater, mas o jogo vai ser em General Severiano, né? Nossa casa, Oscar Zelaya. Então fica o convite, se você tiver pela zona sul do Rio, né? Próximo ao Botafogo, próximo à GS, dá aquela chegada lá, 4 da tarde, ingresso a R$40, com detalhe, né? A meia de 20 caso você compareça com a camisa do Fogão, então molezinha e vestido de Fogão. Lembrando, importante, né, a gente fica sempre preocupado aí com a parte de segurança, que é torcida única, ou seja, só a torcida alvinegra estará no Oscar Zelaya, 4 da tarde, Botafogo e Flamengo. Vamos lá dar um apoio, né? Torcer aí para o Fogão, Botafogo que venceu os seus 2 últimos jogos. Foi o Pato e o São José, se não me engano, os últimos adversários que o Botafogo venceu jogando em casa. O Botafogo que ainda está tentando se classificar aí para a fase de playoffs, beleza? Galera, vamos lá. O assunto, né, que ontem surgiu aí dessa transfer ban, né, da FIFA proibindo o Botafogo de contratar jogadores. Imagina que loucura, né? Nas 3 próximas janelas, por conta do não pagamento do jogador Segovinha, né? No caso do Guarani do Paraguai, o Botafogo não teria pago, teria atrasado ali uma parcela do pagamento junto ao ex-clube do Segovinha, né? Mas isso aí já está, enfim, aparentemente resolvido. O Botafogo divulgou, né, que essa parcela foi paga agora há poucos dias atrás, e a questão de documentação que não deu tempo de chegar até o Guarani. Já existia ali um pequeno imbróglio, né, entre os clubes, e por isso que o Guarani fez a denúncia na FIFA. A FIFA acolheu, mas o Botafogo acredita que até segunda-feira, no máximo, a FIFA já tenha retirado esse transfer ban do Fogão, tá? Uma coisa importante da gente explicar é que o Botafogo trabalha com fluxo de caixa. O Tairo Arruda até já explicou isso recentemente no podcast, né, em que o pagamento da maioria dos jogadores é feito parcelado ao longo, às vezes, de 3, 4 anos, né? Então, de qualquer forma, é por isso que algumas situações acabam acontecendo. Aí tem empresário que força, vai até a imprensa, né? Joga ali aquela notícia: olha, o Botafogo está devendo tal coisa, e às vezes vem até dos próprios clubes, né? Recentemente teve o caso do América Mineiro, em que o presidente do Coelho reclamou na imprensa que o Botafogo tinha atrasado uma das parcelas do Carlos Alberto, que hoje está lá no Sport, né? O Botafogo já pagou o América Mineiro e já vendeu para o Sport Clube do Recife o Carlos Alberto, né? O Carlos Alberto foi adquirido por R$5 milhões, faltava ali uma parcela. E claro que o Botafogo está se organizando, né? A SAF do Botafogo está se organizando para, entre outras coisas, não atrasar. O Tairo falou justamente que o Botafogo paga em dia, sei lá, maioria, né, das parcelas devidas. Às vezes atrasa uma ou outra, e aí gera essas situações aí que são chatas. Realmente não é bom para a imagem do clube. Hoje o Botafogo tem uma imagem muito diferente do que era pré-SAF, mas ainda precisa trabalhar isso para que notícias, né, de transfer ban como essa não fiquem arranhando a imagem do Botafogo como pagador. O Botafogo é sim um bom pagador, graças a Deus, né? Graças a Eagle, mas pode, numa situação ou outra ali, atrasar um pouquinho mais, demorar, né, ter algum desacerto, né, em relação a isso, e nada que não possa ser resolvido amigavelmente e a tempo, né? Segundo o Botafogo, né, o Botafogo foi às redes sociais para explicar, houve uma falha de comunicação e por isso que o Guarani foi até a FIFA, mas já está tudo resolvido aí na questão do Segovinha, né? Um exemplo também interessante para a gente contar aqui foi a recente negociação entre Botafogo e Dynamo Moscou. Botafogo e Dynamo chegaram a um acordo, né, de cifras em torno de 18 milhões de euros pelo Bitelo, né? E o Botafogo queria fazer esse pagamento ao longo aí também de um período maior, 2, 3, 4 anos,
E o Dinamo Moscou falou que não, que queria receber tudo até o final de 2025, até o final desse ano, né? E isso que travou a negociação. O Botafogo falou, olha, para o nosso fluxo de caixa funcionar, não pode ser dessa forma, então não teve um desfecho positivo aí em relação ao Bitelo, né? Então é mais ou menos isso aí. O Tairo até deu um exemplo também, né? Que seria sei lá, o cara que ganha um salário de 20 mil reais e decide comprar um apartamento, dá uma entrada no apartamento e depois paga parcelado, né? Ele não tem aquele montante todo do valor do apartamento e paga parcelado todo mês ali, apenas, né? Come um pedacinho ali, 4 mil reais do salário dele de 20, né? Baita salário, né? Diga-se de passagem, foi o exemplo que o Tairo usou, né, para explicar como que as coisas funcionam no Botafogo. Então, quando a gente vê assim, por exemplo, como que o Botafogo, que investiu 500 milhões de reais, né, sofre transfer ban, esses 500 milhões de reais não foram pagos cash, né? Quando o Botafogo compra o Almada, quando o Botafogo compra o Luiz Henrique, né? Especialmente esses jogadores que custaram aí fortunas, né? O Botafogo tem todo um plano de pagamento parcelado, né? Como eu falei, às vezes levando 3 a 4 anos para pagar o total desses jogadores. Beleza? Explicado, né? É bom a gente entender também essa parte aí dos números, dos negócios, para entender como funciona, né, o fluxo de caixa do Botafogo e de muitos outros clubes. Beleza? Galera, o Palmeiras, mais um vice para o Palmeiras. Será que vão dizer que eles pipocaram? Né? O Palmeiras foi vice-campeão ontem do Paulistão. Empatou o jogo em 0 a 0 com o Corinthians lá na Arena Neoquímica, tinha perdido a primeira partida por 1 a 0 e então teremos aí um adversário, não diria que em crise, mas pressionado no domingo. Isso é bom, isso é ruim, né? Não muda nada para o panorama do brasileiro. Eu acho o seguinte, hoje os campeonatos estaduais são realmente apenas sequer lembram o que eram no passado, né? Realmente é claro que é melhor você vencer, é sempre muito bom. Por isso que, por exemplo, o Flamengo hoje, a mídia tá enlouquecida, só se fala em Felipe Luiz, querem o Felipe Luiz na seleção, né? O Flamengo ganhou o Carioca, ano passado o Flamengo também tinha ganho o Carioca e depois derrapou, né? Ganhou a Copa do Brasil, é verdade, mas derrapou na Libertadores, também não teve sucesso no Brasileiro. Então é um aquecimento da temporada, né? Os campeonatos estaduais, mas envolve rivalidade. Quando tem rivalidade, é claro que o Palmeiras vai tentar já se recuperar diante do Botafogo no domingo. Então eu acho que não muda muito o panorama, né? Bota um pouquinho mais de pressão no Palmeiras do que se o Palmeiras tivesse ganho, né, do Corinthians, tivesse conquistado esse título, mas não é uma coisa também, um elemento assim que modifique muito, né? Eu acho que quando a gente tiver já aí algumas rodadas do brasileiro, quem tiver à frente no brasileiro vai tirar muito mais onda do que quem efetivamente ganhou os seus respectivos estaduais, né? Essa que é a verdade. Mas por hora, pelo menos, o torcedor corintiano tá né, por cima aí do palmeirense. O Rafael Veiga chegou a perder um pênalti, né? Defesa do goleiro Hugo do Corinthians, que acabou sendo aí o destaque principal do jogo. E o Corinthians também tem um jogador expulso, o Félix Torres. Mesmo assim, o Palmeiras, com um jogador a mais ali, uma boa parte do jogo, não conseguiu fazer 1 a 0. 1 a 0, né, levaria o jogo para os pênaltis. Isso não aconteceu, então teremos aí um Palmeiras vice. Quero ver agora a imprensa paulista ficar falando, né, que o Palmeiras, na hora da decisão, pipoca, né? Será que vão falar? Acho que não, né? Pessoal, o presidente da CBF, Edinaldo Rodrigues, participou ontem de uma reunião da Conmebol sobre o assunto do momento, que é o racismo, né? E tem que ser, inclusive tá sendo feita uma força-tarefa aí que envolve até os governos, né, dos países sul-americanos nesse sentido. O Edinaldo participou de forma remota, né, online, e a CBF trouxe algumas sugestões que eu vou passar aqui para vocês, tá? As sugestões envolvem basicamente penas desportivas, tá? Ou seja, se o jogador de um clube ou o torcedor de um clube determinado comete um ato de racismo, aquele clube sim poderá, né, segundo a sugestão da CBF, perder pontos, por exemplo, na competição. Foi a primeira sugestão. Desclassificação da competição que está em andamento, ou então de uma competição futura,
né? Eliminação, no caso, de uma competição futura. Portões fechados nos próximos jogos, né? A gente sabe quanto que isso é ruim para uma equipe, né? Jogar com portões fechados, punição sugerida pela CBF, ou então também prever que essa equipe passe a jogar em determinado estádio, né? Também como uma forma de punição. Outra sugestão da CBF diz respeito a um prazo, tá? Para reincidência, ou seja, aconteceu um caso de racismo envolvendo determinada agremiação. Esse prazo seria de 10 anos, né? Uma década inteira. Caso aconteça uma reincidência daquela agremiação, seja por jogador, comissão técnica, torcedor, torcida, né, de modo geral, haveria uma multa de $400 mil, tá? Uma multa nunca antes vista, muito longe do que hoje é praticado pela Conmebol, a gente sabe disso, né? Então, uma multa bem dura, e enfim, e aí também não tirando, além da multa, também as outras propostas, tá? Também podendo ser de forma concomitante, né? Perda de pontos, portões fechados e assim por diante. Então, aconteceria as duas coisas. Essa proposta apresentada pelo Edinaldo Rodrigues, tá? Edinaldo Rodrigues, que aliás hoje terá uma reunião aí importante com o Dorival Júnior. O clima pesou, né? A gente tem falado disso aqui essa semana por conta do jogo do Brasil e Argentina, da goleada que sofremos. E vamos aguardar, né? Apesar de não dizer diretamente a respeito ao Botafogo, claro que a gente acompanha a seleção brasileira e vai ser interessante saber aí se o Dorival, né? Eu vejo duas opções nítidas, né? Ou dar uma última chance ao Dorival na data FIFA do início de junho, antes do Super Mundial de Clubes, né? Seria ali o último respiro do Dorival, ou então já comunica, né, aquele comunicado tradicional, né, agradecemos os serviços prestados ao profissional Dorival Júnior e desejamos sorte nos seus próximos, né, trabalhos aí, aquela nota de demissão, né? A possibilidade, né, do Dorival ainda continuar na seleção é por conta de alguns treinadores, falei disso aqui também esses dias, estarem envolvidos com o próprio Super Mundial, né? Então, quando a gente pensa que o Abel Ferreira do Palmeiras seria um nome possível, vai disputar o Super Mundial de Clubes. O Jorge Jesus do Al Hilal também vai disputar o Mundial de Clubes. Ancelotti, Real Madrid também. Felipe Luiz, Flamengo também. Então os nomes que estão sendo aí ventilados são de técnicos que ainda estão, né, por enquanto nos seus clubes. Então talvez por isso, né, tão somente o Dorival ainda fizesse mais 2 datas com a seleção, né? Mais que a corda está no pescoço, isso é verdade, né? O que se informa hoje é que o Carlo Ancelotti, né, treinador italiano do Real Madrid, que, né, já foi o alvo número 1, ainda seria também o plano A da seleção, talvez o Felipe Luiz, plano B, acho que com mais chances para o próprio Jorge Jesus, né? E aí, enfim, vamos ver o que acontece. O fato é que o Brasil está há 1 ano e pouco, né, da próxima Copa do Mundo e parece quase que insustentável, né, a situação do Dorival Júnior. Muito difícil que ele realmente chegue até a Copa do Mundo, né? Isso é um fato, beleza? Pessoal, para fechar aqui o vídeo de hoje, dessa sexta-feira, vamos falar da situação do Newton, tá? O Vitória manifestou o desejo de contar com o futebol do nosso volante, né? Lembrando que ele recentemente até renovou o contrato com o Botafogo, e que o Vitória já tem 2 jogadores até o final do ano, ex-Botafogo, né? O Hugo e o Lucas Alter, né? 2 jogadores de defesa. Então os clubes têm bom relacionamento. Até comentei também aqui esses dias por conta do Janderson, né? Outro jogador também que o Botafogo estaria devendo parcelas, enfim. Mas os clubes têm um bom relacionamento. O John Textor, a gente lembra, até já esteve com o presidente do Vitória antes de um jogo, acho que da Copa do Brasil, acho que foi da Copa do Brasil ou do Brasileirão, foi aquele jogo que o Eduardo se contundiu. Teve com ele lá no Barradão, enfim, elogiou muito o Vitória. Então, são clubes que têm um bom relacionamento. O Vitória quer o Newton. O Botafogo, ano passado, chegou a emprestar o Newton para o Criciúma. Naquele período, acho que foi muito importante para o crescimento do Newton, né, de rodagem, de fazer jogos que ele não faria com a camisa do Botafogo,
né? E para esse ano eu acho que, pelo menos esse é o pensamento do Botafogo, o Botafogo não vai liberar, tá? O Botafogo, a princípio, não deve liberar o Newton, porque vê como um jogador realmente importante nesse elenco do Renato Paiva, né? Não é titular, mas é uma peça importante. Agora, claro que vai ser analisado, e aí eu quero também saber a sua opinião, se vale a pena o Botafogo emprestar o Newton para o Vitória, para o Newton provavelmente ser titular no Vitória, né? E aí ganhar mais experiência, mais rodagem, ou mantê-lo na reserva para eventualmente, quando o Botafogo precisar do jogador, utilizá-lo. É difícil a escolha. O fato é que o Botafogo não pode, né, se desfazer do jogador, isso não passa pela cabeça do Botafogo. Seria no máximo um empréstimo até dezembro de 25. Beleza? Galera, é isso por hoje. Ótima sexta-feira a todos. Claro que amanhã a gente vai falar muito mais da expectativa dessa estreia do Botafogo. Botafogo indo para São Paulo para, no domingo, 4 da tarde, enfrentar o vice-campeão paulista, o Palmeiras, né? Jogaço! Promessa de jogaço, e para a gente ver aí esse início de trabalho do Renato Paiva, beleza? Deixe seu like, faça seu comentário, se inscreva no canal, nunca pedi nada. E tamo junto sempre. Fogão, é tempo do Botafogo!